Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui o assunto é rebaixamento para a segunda divisão estadual. Isso porque mais uma equipe que vai jogar o próximo Campeonato Brasileiro da Série C acabou sendo rebaixada para a segunda divisão em seu estado. Depois do Atlético Cearense cair para a segunda divisão lá do Ceará, se bem que nesse caso ainda pode acontecer uma reviravolta, porque tem alguns recursos lá no tribunal para serem julgados, né? Tem aí o caso do Crato, se vai ser ou não eliminado do campeonato, isso mexeria com a classificação final. Agora foi a vez do Volta Redonda ter nesta quinta-feira seu rebaixamento confirmado para a segunda divisão do Rio de Janeiro. No entanto, o time nem entrou em campo, né? O Volta Redonda só vai entrar em campo pela última rodada da Taça Guanabara no sábado, quando joga contra a Portuguesa. Porém, ele acabou sendo rebaixado na noite desta quinta-feira, após o Boa Vista recuperar parte dos pontos que foi perdido por causa de uma escalação de atleta irregular no Campeonato Carioca. O Boa Vista tinha perdido 7 pontos, havia ficado até na ocasião com pontuação negativa, menos 1 ponto, mas nas últimas rodadas se recuperou. E desse recurso que foi julgado nesta quinta-feira, o time recuperou 3 dos 7 pontos que havia perdido de punição. E isso foi suficiente para a equipe escapar matematicamente do rebaixamento e colocar o Volta Redonda na segunda divisão estadual. As equipes estavam, antes do julgamento do recurso, empatadas com 5 pontos ganhos, né? Ia haver a definição aí do último rebaixado no sábado, com o Volta Redonda jogando contra a Portuguesa e o Boa Vista jogando contra a equipe do Fluminense, mas com esses 3 pontos recuperados, o Boa Vista foi a 8 pontos, né, contra 5 do Volta Redonda, e mesmo que o Volta Redonda vença a Portuguesa e o Boa Vista perca para o Fluminense, o Boa Vista ainda ficaria com 3 vitórias contra 2 da equipe do Volta Redonda, né? Ainda pode haver aí algum recurso, alguma reviravolta no caso, mas o fato é que nesta sexta-feira, né, dia 11 de março, quando eu estou gravando o vídeo, o Volta Redonda está matematicamente rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca. É o time que fez uma péssima campanha no campeonato, né? Teve apenas uma vitória. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Tum-Tum, perdeu de 4-2 lá no Maranhão. O Tum-Tum, que não tem nenhum ano de fundação ainda, o time acabou caindo logo na primeira fase, depois demitiu o técnico Neto Colucci, que já estava um bom tempo lá, e agora teve aí nessa quinta-feira mais um golpe, né? O seu rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato do Rio de Janeiro. Bom, eu vou explicar mais ou menos como é que foi o caso aqui que levou a essa questão jurídica envolvendo aí o Boa Vista. O Boa Vista, no último dia 16 de fevereiro, ele foi condenado pelo TJD do Rio de Janeiro a perda de 7 pontos por conta aí da escalação irregular do volante Rian Guilherme. O processo foi movido aí pelo Madureira e pelo Bangu, que acionaram a Procuradoria do TJD do Rio de Janeiro. O Volta Redonda, nesse caso, né, como ele não é citado no processo, o Volta Redonda não pode nem recorrer dessa decisão, né? As únicas equipes que ainda poderiam recorrer dessa decisão e, de certa forma, ajudar um pouquinho o Volta Redonda seriam o Madureira e o Bangu, que fizeram a denúncia. Mas o Rian Guilherme ele foi expulso por agressão na última rodada da Taça Guanabara do ano passado, contra a Portuguesa. Ele foi julgado e suspenso em 5 partidas. Posteriormente, ele foi contratado para defender o time sub-20 do Fortaleza, né? E aí, no Ceará, ele não precisou cumprir essa suspensão, porque ela era em âmbito nacional, era em âmbito estadual, ou seja, essa punição só valia ali para os campeonatos profissionais do Rio de Janeiro. O jogador voltou para o Boa Vista nesta temporada, em 2020. No jogo de estreia do Campeonato Carioca contra o Botafogo, ele não esteve em campo, ele não jogou, mas jogou no empate contra o Vasco e também na derrota contra o Flamengo. E aí, isso aí caracterizou sua escalação irregular. O Boa Vista tentou se defender, né? Falou que o jogador já havia cumprido esses jogos de suspensão jogando pela categoria sub-20, porém o tribunal não havia aceitado esse argumento da defesa e a equipe acabou sendo punida por unanimidade com base no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Essa punição não prevê aí que os pontos, né, em jogo sejam repassados ao adversário, por exemplo. Então o Vasco, que empatou com o Boa Vista, ele não ganharia esses pontos que o Boa Vista acabou tirando dele, né, no empate em 1-1, né? Então o Vasco continua com 1 ponto, né, conquistado desse jogo, mas o Boa Vista acaba aí sendo punido com a perda desse ponto do jogo e mais 3 pontos aí de punição. Como o atleta atuou em 2 jogos, né, então o Boa Vista acabou sendo punido com a perda de 6 pontos, né, que foram 2 jogos que ele atuou, mais aquele ponto
que ele jogou, que ele conquistou contra o Vasco. Então, por isso que dá 7 pontos aí de perda. Então é isso, pessoal. Por enquanto, a situação é essa, né? O Volta Redonda é mais uma equipe aí que vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Está na segunda divisão, já vamos ter, por enquanto, o Atlético Cearense também na segunda divisão do Ceará e o Floresta, né? Floresta que desde o ano passado, né, joga a Série C também, estando aí na segunda divisão do seu campeonato estadual, né? Bem curioso aí essa situação, né? 3 equipes que vão jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, no momento, estão aí na segunda divisão de seu campeonato estadual. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido aí essa situação envolvendo o Volta Redonda e o Boa Vista. Se você gostou, deixa o like. Se chegou até aqui e não conheceu o canal, aproveite aí para se inscrever, ativar o sininho, porque nós vamos falar muito de Série C aqui no canal a partir de agora, né? Vai ter aí vídeos diários falando aí sobre a Série C e as 20 equipes que vão disputar a competição em 2022. E deixa aqui nos comentários também o que você achou aí dessa situação do Volta Redonda, né? Dessa punição aí do Boa Vista e também da situação do Volta Redonda em si, dessa temporada desastrosa que a equipe do Volta Redonda vem fazendo. Será que ele seria um dos candidatos ao rebaixamento à Série D? Ou vai fazer igual o Criciúma, né? O Criciúma que no ano passado foi rebaixado para a segunda divisão catarinense, mas na Série C fez aí uma ótima campanha, tanto que acabou subindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito aí do que esperar do Volta Redonda para o próximo Campeonato Brasileiro da Série C, que vai começar daqui a um mês. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!